tiveram um plano: detonar uma bomba nuclear no espaço. E em 1962, perto do Havaí, eles lançaram uma bomba no espaço, que era 500 vezes mais forte do que a bomba que foi lançada em Hiroshima. As pessoas acharam que ela ia virar só um brilhinho no céu, mas quando ela explodiu, o céu ficou claro como se fosse dia por 15 minutos. E isso criou um pulso magnético tão forte que cortou as estações de rádio, acionou sirenes de emergência e fez todas as luzes da rua se apagarem. E a explosão também gerou um novo cinturão de radiação artificial na Terra, que durou 10 anos. E se nesse experimento o campo geomagnético da Terra fosse permanentemente danificado, a Terra ficaria sem proteção e acabaria com a vida no planeta. Basicamente. Expondo códigos secretos. Se você estiver num avião e ouvir o piloto falando código Bravo, cuidado, porque isso é um aviso de que pode ter algo perigoso como uma bomba. E normalmente, depois desse código, vão pedir pra todo mundo ficar parado, pra identificarem um suspeito. Já na Disney, se você ouvir os funcionários falando código V, isso quer dizer que alguém vomitou em algum brinquedo. Então, cuidado. Se você pesquisar 67673 na Netflix, vai acessar um catálogo secreto de filmes da Disney. Pra achar só filmes de heróis, pesquise 10, 11 e 8. E pra ver só anime, pesquise 7424. E esses aqui são alguns outros códigos secretos da Netflix. Se você estiver no navio e a tripulação anunciar festa vermelha, significa que provavelmente tem um incêndio a bordo. Por fim, se você estiver num hotel e ouvir os funcionários dizerem que a senhora Smith não foi pro café da manhã, significa que alguém faleceu dentro do quarto. Faça isso no ano novo. Se você começar Vingadores Ultimato às 21 horas, 29 minutos e 30 segundos, o Tony Stark vai estalar os dedos e dizer: eu sou o Homem de Ferro exatamente no ano novo. Se você começar Vingadores Guerra Infinita exatamente às 22 horas, 48 minutos e 52 segundos, o Thanos vai estalar o dedo exatamente meia-noite, encerrando 2024. Se você começar Homem de Ferro 3 exatamente às 23 horas, 55 minutos e 50 segundos, o relógio vai marcar meia-noite exatamente ao mesmo tempo que o filme, pra você celebrar o ano novo com o Tony Stark. E se você começar De Volta pro Futuro exatamente às 22 horas, 19 minutos e 8 segundos, o Marty vai viajar pro futuro exatamente à meia-noite. Feliz 2025! Fatos científicos que parecem mentira, mas não são. O seu cérebro não sente dor. Ele processa a dor, mas não sente ela. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas algumas vezes fazem cirurgia no cérebro acordadas. Em média, você é mais alto no começo do dia e mais baixo no final do dia. Isso acontece pelo efeito da gravidade na cartilagem entre os seus ossos, que faz com que você fique um pouquinho mais baixo no final do dia. Os koalas têm impressões digitais quase idênticas aos dos humanos. A maioria das pessoas comuns não consegue nem identificar qual impressão digital é de um koala e qual é de um humano. É sério. Tenta. Acertou? Até num microscópio elas são idênticas. Tenta adivinhar qual planeta do nosso sistema solar é o mais quente. Você provavelmente disse Mercúrio, certo? Porque ele tá mais perto do Sol, deve ser o mais quente. Errado. É Vênus. Isso acontece porque a atmosfera dele é muito grossa e o calor não consegue sair. Fatos históricos que vão bugar sua percepção do tempo. O McDonald's abriu seu primeiro restaurante em 1940. O Albert Einstein morreu em 1955. E o Elvis Presley nasceu em 1935. Ou seja, existe um período de 10 anos em que o Elvis poderia ter almoçado com o Einstein no McDonald's. A Universidade de Oxford começou a ensinar estudantes em 1906. Ela é mais velha que o Império Inca e Azteca. Os dinossauros que morreram por causa do asteroide provavelmente estavam andando em fósseis de dinossauro no solo. Isso mostra o quão antigos os dinossauros eram na Terra. As pirâmides de Gizé eram tão antigas para os romanos quanto os romanos são antigos pra gente. As escadas rolantes modernas foram patenteadas 2 anos antes da Guerra Civil Americana começar. Se você engasgar com comida e estiver sozinho, se jogue contra uma cadeira com a ajuda do seu punho. E isso pode expulsar a comida. Se você estiver quase dormindo e escutar um bebê aleatório chorando, não saia de casa. Isso pode ser um truque usado por criminosos para roubar sua casa. Se tirarem uma foto sua e os seus olhos saírem brancos, corra pro médico, porque isso pode ser alguma doença grave, como câncer, catarata ou descolamento de retina. Nem sempre é, mas é melhor prevenir do que remediar. Se você estiver caminhando e sentir que alguém tá te seguindo, vire 4 vezes pra direita. Se a pessoa continuar atrás de você, é porque ela realmente tá te seguindo, porque você andou em círculo. Se você tiver com vontade de vomitar e precisar segurar, cante. Isso pode te distrair e ativar a respiração controlada, o que pode diminuir as náuseas. Se a sua
casa começar a cheirar peixe sem nenhum motivo aparente, isso pode ser sinal de um incêndio elétrico. Fatos que podem salvar sua vida. Se alguém estiver tentando te asfixiar com um travesseiro, tente encontrar uma lacuna pra respirar. Uma boa forma de tentar fazer isso é virar a cabeça de lado. Se um raio cair no seu carro, não saia dele. Deixe as mãos no seu colo e não toque em nenhum metal. Se um tornado parecer que tá parado, pode ser que ele esteja indo na sua direção. Reze. Se algum dia você acordar e sentir cheiro de gás, não acenda nenhuma luz, nem nada com fogo. Porque se o gás estiver vazando, isso pode gerar uma explosão e um incêndio. Nunca coma quantidades grandes de neve. Apesar de fofa, essa água pode ser bem suja e você pode pegar doenças mortais. Se a sua casa começar a cheirar peixe sem nenhum motivo aparente, isso pode ser sinal de um incêndio elétrico. Fatos que podem salvar sua vida. Se alguém estiver tentando te asfixiar com um travesseiro, tente encontrar uma lacuna pra respirar. Uma boa forma de tentar fazer isso é virar a cabeça de lado. Se um raio cair no seu carro, não saia dele. Deixe as mãos no seu colo e não toque em nenhum metal. Se um tornado parecer que tá parado, pode ser que ele esteja indo na sua direção. Reze. Se algum dia você acordar e sentir cheiro de gás, não acenda nenhuma luz, nem nada com fogo. Porque se o gás estiver vazando, isso pode gerar uma explosão e um incêndio. Nunca coma quantidades grandes de neve. Apesar de fofa, essa água pode ser bem suja e você pode pegar doenças mortais. Fatos que podem salvar sua vida. Se você vê dinheiro caindo do céu, não pegue. Saia do lugar imediatamente. Isso é uma forma de terroristas juntarem muita gente em um lugar só antes de atacar. Se você sentir cheiro de canela na sua bebida, não tome ela, porque canela pode ser usada pra disfarçar o gosto e cheiro de veneno. Se você estiver no mato sem nada pra comer, aquelas florzinhas amarelas tipo dente de leão são comestíveis. Se o seu elevador começar a cair, deite de barriga pra cima no chão e proteja a cabeça. E não tente pular. Não vai dar certo. Se do nada o seu cabelo começar a levantar, pode ser que um raio caia bem onde você tá. Procure um abrigo dentro de algum lugar, mas se você não conseguir, fique na posição de raio. E reze. Você vai precisar. Se você ou alguém estiver comendo uma fruta e sentir que o gosto tá peludo, pode ser um sinal de alergia à fruta. Fatos que podem salvar sua vida. Se você vê dinheiro caindo do céu, não pegue. Saia do lugar imediatamente. Isso é uma forma de terroristas juntarem muita gente em um lugar só antes de atacar. Se você sentir cheiro de canela na sua bebida, não tome ela, porque canela pode ser usada pra disfarçar o gosto e cheiro de veneno. Se você estiver no mato sem nada pra comer, aquelas florzinhas amarelas tipo dente de leão são comestíveis. Se o seu elevador começar a cair, deite de barriga pra cima no chão e proteja a cabeça. E não tente pular. Não vai dar certo. Se do nada o seu cabelo começar a levantar, pode ser que um raio caia bem onde você tá. Procure um abrigo dentro de algum lugar, mas se você não conseguir, fique na posição de raio. E reze. Você vai precisar. Se você ou alguém estiver comendo uma fruta e sentir que o gosto tá peludo, pode ser um sinal de alergia à fruta. Fatos que podem salvar sua vida. Se do nada o seu cabelo levantar, você vai ser atingido por um raio já já. E não tenta correr porque não adianta. Tenta achar um lugar coberto pra você ficar e fica na posição de raio e vai dar tudo certo. Não beba o seu próprio xixi. A menos que você esteja numa situação de vida ou morte, isso só vai te desidratar mais. Se você estiver no deserto, raciona a água. Mas não esquece de beber ela também. Se algum dia alguém apontar uma arma pra você, mantenha contato visual com ela. Isso te humaniza e deixa mais difícil que a pessoa puxe o gatilho. Se você estiver andando e sentir que alguém tá te seguindo, vire pra direita 4 vezes. E se a pessoa continuar atrás de você, ela realmente tá te seguindo. Boa sorte! Se você estiver na praia e perceber que o mar tá recuando, sai daí e procura um abrigo num lugar alto porque pode ser um tsunami. Agora, se você estiver num barco, reza, porque Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de 2 lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando o cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de 2 lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando o cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Se você estiver preso em areia movediça, simplesmente deite e você vai conseguir sair. É bem parecido com flutuar em água. Fatos que podem salvar a sua vida. Se você estiver com muito frio congelando na neve e de repente começar a sentir muito calor, não tire o seu casaco. Pode ser que você esteja quase morrendo e seu corpo esteja gastando as últimas energias pra tentar te aquecer. Se um bicho venenoso te morder, não tente chupar o veneno pra fora, porque pode danificar ainda mais o lugar machucado. Se você estiver sendo perseguido por um enxame de abelhas, não entre na água pra tentar escapar, porque chances altas delas esperar
esperarem você sair pra continuar te atacando. Se alguém tiver parecendo bêbado sem ingerir álcool, peça pra que a pessoa sorria. E se o sorriso tiver torto, leve ela pro hospital, porque pode ser um derrame. Se você estiver no mar e ver ondas quadradas, não entre na água. Você pode ficar preso e se afogar. Fatos científicos que parecem mentira, mas são verdade. Raios caem na Terra aproximadamente 8,6 milhões de vezes por dia. Isso são 100 raios por segundo. O Sol compõe 99,8% da massa do nosso sistema solar. Isso significa que todo o resto é 0,2%. Quando Neil Armstrong voltou para a Terra, ele precisou preencher um formulário de alfândega para entrar de volta nos Estados Unidos. Eles colocaram o ponto de partida como Lua e declararam todas as pedras lunares que eles trouxeram. No formulário também perguntava se eles tinham alguma doença que poderia ser transmitida para as pessoas dos Estados Unidos. E a resposta foi: ainda vamos descobrir. O famoso vou ver e te aviso. A palavra músculo vem da palavra músculos no latim, que significa pequeno rato, porque quando você flexionava o músculo ele ficava parecendo um mini ratinho. A árvore mais velha do mundo tem 4.855 anos de idade. Isso é mais velho do que as pirâmides do Egito. Você tem mais chances de morrer por uma rolha de champanhe do que por uma aranha venenosa. Isso estatisticamente, né? Claro. Feche o olho! O vídeo vai ficar 3D e você vai sentir o lápis ficando cada vez mais perto do seu olho. E talvez até tenha um pouco de aflição. Fechar um dos olhos faz você perder a noção de profundidade. E por isso o vídeo consegue te enganar. Se você viu, se inscreve. Filmes são antes dos efeitos especiais. Pro filme O Pequenino, as cenas foram gravadas com uma criança de verdade e depois encaixaram o rosto do protagonista adulto com efeitos especiais. Já nos bastidores de Homens de Preto não tinha nenhum carro futurista. Eram só algumas telas azuis montadas em trilhos pra dar a ilusão de movimento. No filme Ted, as cenas foram gravadas sem o ursinho falante. Na maioria das cenas, eles usaram um ursinho normal, enquanto um ator fazia seus movimentos e falava. E depois, na edição, tudo era melhorado. E por fim, as gravações de Velozes e Furiosos sem os efeitos eram assim. Nem tão veloz e nem tão furioso assim. Como os filmes são sem efeitos especiais? Em Piratas do Caribe, na cena em que o Orlando Bloom e o Johnny Depp lutam contra tubarões em um barco, não tinha literalmente nenhuma água na cena. O filme John Wick é cheio de cenas com muita ação, mas a maioria delas também é feita com tela verde. Sim, incluindo a perseguição de moto. E falando em Keanu Reeves, ele não é tão flexível quanto parece. Desculpa estragar sua infância, mas a cena de Matrix em que ele se curva pra desviar das balas foi feita com vários cabos segurando o corpo dele no lugar. Já a luta final de Vingadores Ultimato é bem menos intensa nos bastidores, porque é tudo computação gráfica. Ah, e sabe o Thanos? Ele é assim durante as filmagens. Em Jurassic World, a maioria dos dinossauros são só atores usando roupas cinzas, e isso faz algumas cenas serem bem engraçadas. E por último, em Missão Impossível, o Tom Cruise não tá escalando o prédio mais alto do mundo de verdade. Mentira, ele tá sim. O cara é maluco. Filmes antes dos efeitos especiais. É assim que algumas cenas de Round 6 são gravadas. No jogo da ponte, eles realmente caíam de uma ponte super alta, mas usavam cabos de segurança pra não morrer de verdade e telas azuis pra deixar tudo mais realista. Sabe o filme Sonic? É assim que ele era antes dos efeitos especiais. Eles usaram bonecos pra gravar, com os quais os atores precisavam ficar conversando fingindo que estavam vivos. E depois, na edição, eles eram animados. Sabe a cena em que o Peter Parker salva Mary Jane de ser atingida por um carro? Nos bastidores, ele tinha cabos grudados no corpo, ventiladores e telas azuis pra deixar tudo realista. E assim são as cenas de Adão Negro nos bastidores. Ele obviamente não podia voar na vida real, e por isso eles usavam um guindaste pra dar esse efeito. Filmes que não usaram efeitos especiais. Foi assim que enfiaram a mão dentro do peito do Robert Downey Jr. pra tirar o reator. Eles fizeram um molde de silicone que imitava perfeitamente o seu peito, com um buraco no meio. Além disso, usaram uma máquina que simulava sua respiração. O corpo real do ator tava embaixo dessa maca, só com a cabeça pra fora passando por um buraco. Mas gravar essa cena de Exterminador do Futuro, em que eles abrem a cabeça do androide, foi ainda mais bizarro. Acredite ou não, mas o verdadeiro Arnold Schwarzenegger é o que aparece no reflexo do espelho, enquanto a cabeça sendo cortada é uma réplica hiperrealista do ator. Finais de jogos que ninguém nunca viu. Pra chegar no fim de Flappy Bird, você precisa atingir o nível 999. E nele aparece o